2013. O ano onde tudo mudou para a política venezuelana. Em março daquele mesmo ano, após governar a Venezuela por 14 anos, morreu seu então presidente, Hugo Chávez, aos seus 58 anos de idade, em decorrência de um infarto. Nicolás Maduro assumiu seu governo, tentando continuar com as políticas de Chávez. No entanto, seu governo se tornou mais autoritário, com uma crise econômica grave e grandes repressões a manifestantes. A transição de Chávez para Maduro levou a uma Venezuela cada vez mais polarizada e marcada pela tirania, com controle crescente do poder e diminuição das liberdades democráticas. Mas para entendermos como Maduro chegou até o poder, precisamos voltar à fita e contar um pouco sobre sua história. Nicolás Maduro. Nascido aos 23 de novembro de 1962 em Caracas, capital da Venezuela. Nicolás Maduro Moros é a figura central na política venezuelana contemporânea, vindo de uma família trabalhadora, sendo filho da professora Teresa de Jesus Moros e de Nicolás Maduro Garcia, motorista de ônibus. Em sua adolescência, frequentou a Escola Técnica Industrial de Caracas. Mais tarde, começou a trabalhar de motorista como seu pai, no sistema de transporte coletivo de Caracas. Durante esses anos no trabalho, ele começou a se tornar ativo nos movimentos sindicais por causa do seu pai, que influenciou muito sua participação, atuando firmemente no Sindicato dos Motoristas de Ônibus pelo fato de ser a sua área de trabalho e, posteriormente, se tornou líder do sindicato. Com sua atuação sindical, Maduro começou aos poucos a se envolver com a política venezuelana. No início da década de 90, Maduro ingressou no movimento Bolivariano Revolucionário 200, conhecido como MBR-200. Neste movimento, Maduro conheceu Hugo Chávez. Em fevereiro de 1992, Hugo Chávez e outros militares esquerdistas organizaram um golpe contra o presidente da época, Carlos Pérez. O golpe foi um fracasso e Hugo Chávez e outros militares golpistas foram presos. E em novembro daquele mesmo ano, houve uma segunda tentativa de golpe, que foi novamente fracassada. Maduro participou ativamente de manifestações exigindo a libertação de Hugo Chávez e de seus companheiros. Em 1994, Rafael Caldeira chega ao poder na Venezuela e foi ali que a esquerda realmente ganhou poder. Pouco tempo depois de assumir o cargo de presidente, Rafael anistia Hugo Chávez e outros militares que estavam presos pela tentativa de golpe. Maduro continuou ativamente na militância esquerdista e foi um dos responsáveis da fundação do Partido Movimento Quinta República, MVR, partido que lançou Hugo Chávez como candidato à presidência em 1998. E os resultados das eleições confirmaram que Hugo Chávez estava eleito. E a partir daquele momento, Maduro se envolveu oficialmente com a política venezuelana. Hugo Chávez ficou no poder na Venezuela de 1999 até o seu falecimento em 2013. Durante esse período, Maduro acompanhou de perto como era a atuação de um presidente. Em 2005, Maduro assumiu a presidência da Assembleia Nacional da Venezuela, cargo que ocupou até 2006, quando foi nomeado ministro das Relações Exteriores por Hugo Chávez. Ele permaneceu à frente da diplomacia venezuelana até 2013, acumulando, a partir de 2012, a função de vice-presidente do país. Com o falecimento de Chávez, Maduro, na condição de vice-presidente, assumiu interinamente a presidência da Venezuela. O ano de 2013 não ficou marcado apenas pelo falecimento de Chávez, mas também foi marcado por eleições presidenciais na Venezuela. Nicolás Maduro, filiado ao Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, disputou o pleito contra Henrique Capriles, candidato do Partido Primeiro Justiça, uma sigla de centro-esquerda. O resultado foi apertado, Maduro venceu com 50,61% dos votos, enquanto Capriles obteve 49,21%, consolidando uma das disputas mais acirradas da história política venezuelana. Desde 2014, a crise venezuelana vem se agravando em diversos aspectos. Nos primeiros anos de Maduro no poder, a crise econômica se agravou consideravelmente, levando o país a ter uma das taxas de inflação mais altas do mundo, gerando uma crise migratória de milhões de venezuelanos para países vizinhos. Um grave sinal de autoritarismo foi quando o Tribunal Superior de Justiça removeu os poderes da Assembleia Nacional da Venezuela.
O tribunal disse que a Assembleia estava em desacato com as leis venezuelanas. Após isso, diversos países repudiaram essa atitude do tribunal venezuelano e, após essa pressão internacional, na madrugada do dia 1º de abril de 2017, o presidente Nicolás Maduro pediu para que o Tribunal Superior venezuelano revisasse a decisão da anulação dos poderes da Assembleia Nacional. O tribunal acatou o pedido de Maduro e anulou as decisões que restringiam a Assembleia. Já em 2018, Maduro enfrentava sua reeleição. Dessa vez, o seu opositor era o militar, Henri Falcon, do Partido Avanço Progressista. O resultado deu a vitória para Maduro, com 67,8% contra 20,9% de Henri. Após a eleição, Nicolás Maduro sofreria um atentado contra sua vida durante um desfile em comemoração ao aniversário de 81 anos da Guarda Nacional Bolivariana, quando uma bomba que estava em um drone explodiu. O presidente não se feriu e a investigação levou à prisão de 31 pessoas. Conforme o tempo foi passando, uma forte oposição foi se formando e sempre se aliando a países estrangeiros, em especial aos Estados Unidos, que começou a tomar algumas medidas para derrubar o presidente venezuelano. Em janeiro de 2019, Juan Guaidó, que era presidente da Assembleia Nacional, declarou-se presidente interino da Venezuela, e isso ocorreu devido às alegações de fraude nas eleições de 2018. Claramente, Maduro negou-se reconhecer a declaração de Guaidó, embora o opositor tenha recebido apoio de vários países. O governo interino não teve força para derrubar Maduro, e em 2022, a oposição da Venezuela colocou fim no governo interino de Guaidó. Maduro sempre conta com o apoio da Rússia e da China. Ao final de 2023, Maduro fez diversas tentativas de ameaças para adversários, principalmente com uma possível invasão da Guiana, e chegou a mostrar um mapa da Venezuela com o território do país vizinho anexado. A Venezuela sofria sanções impostas pelos Estados Unidos em relação ao petróleo e gás produzidos em seu país. Para quem não sabe, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, sendo recurso fundamental pela sustentação do país. Em 2023, os Estados Unidos retiraram essa sanção, acreditando que Maduro fosse respeitar os resultados das eleições. Durante a corrida eleitoral de 2024, Maduro fez diversas ameaças para a população venezuelana. Chegou a dizer que haveria guerra civil e banho de sangue caso não fosse eleito. Em julho de 2024, houve a tão esperada eleição na Venezuela. Desta vez, Maduro iria concorrer contra Edmundo González, pelo fato da Maria Corina Machado ser inabilitada por 15 anos após decisão da Suprema Corte venezuelana. Não era de se esperar que o resultado fosse outro. Maduro venceu novamente por 51,9% contra 43,1%, segundo o partido de Edmundo González. O resultado real foi de 67% para Edmundo, contra 30% de Maduro. Com a inelegibilidade da principal opositora poucos meses antes da eleição, além da demora da divulgação das atas eleitorais, diversos países não reconheceram a vitória de Maduro. Em consequência disso, os Estados Unidos retomaram as sanções ao petróleo e gás venezuelano em resposta à não aceitação dos resultados eleitorais. Basicamente, Maduro tem todas as instituições e militares no seu controle, e isso torna algo impossível de derrubá-lo do poder por via democrática. 2 meses após a eleição, o Ministério Público da Venezuela pediu a prisão de Edmundo González, opositor de Maduro, e a justiça venezuelana aceitou o pedido. Com isso, Edmundo González pediu asilo político na Espanha e foi concedido. E essa é a história de como Nicolás Maduro chegou ao poder na Venezuela. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima!